Bom dia, boa tarde. Aqui é a professora Lucy Donegan, da UFPB. Vou apresentar uma introdução ao estudo da forma arquitetônica, que tem a ver com o viés de uma área chamada sintaxe do espaço ou lógica social do espaço. A própria acepção da arquitetura como algo mais amplo. Outros autores que referenciam isso, como o Lemos. A arquitetura seria então toda e qualquer intervenção no meio ambiente, criando novos espaços, quase sempre com uma intenção plástica para atender a necessidades imediatas ou expectativas programadas. A arquitetura interpretada um pouco para além do edifício em si e dos projetos de renome, onde se realizam a maioria das nossas ações e atividades do dia a dia. Holanda chama a arquitetura como uma humanização particular do espaço, e não uma coisa em si, mas uma família de relações com as coisas, mais precisamente de certas relações com o espaço. E não há razão para discriminarmos certos tipos de espaço com os quais restabelecemos tais relações arquitetônicas. A arquitetura como um espaço organizado para viabilizar a vida humana, um espaço socialmente organizado, espaço social. Tem algumas trajetórias no estudo da forma que podem até ser considerados também complementares à visada que nós vamos apresentar aqui. Primeiro, pensando dos cheios aos vazios, eu poderia estar pensando na forma da caixa mural em si, eu poderia pensar do que sobra disso, que é o ordenamento espacial e a estrutura espacial. Poderia também pensar da perspectiva cartesiana sistêmica, numa simplicidade causa-efeito ou numa correlação de múltiplas variáveis. E eu podia pensar também na ordem indo para a estrutura, que o todo é maior que as partes. E eu poderia também pensar em geometria e topologia, do modelo ao tipo, formas, aparência e estilos semelhantes, ou sobre propriedades semelhantes em aparências distintas, ou sobre aspectos recorrentes em casos diversos. E eu posso também pensar na forma como uma forma resultante, que reflete processos sociais a partir de aspectos culturais, econômicos, tecnológicos, como nos textos do Gilberto Freire, da Casa Grande Senzala, Sobrados e Mucambos. Eu poderia pensar na forma pregnante, como ele está impregnado de um repertório de processos sociais, uma espécie de arqueologia da arquitetura, e eu posso também pensar na forma como uma forma atuante, que essa forma do espaço, ela afeta processos sociais. Muitos desses estudos têm a ver justamente com relacionar forma e sociedade. Leslie Moten falou sobre possibilidades teóricas de encaixar um determinado programa em diferentes formas. Stedman e Brown sobre combinação de formas, funções dos espaços e dimensões. Marcus como edifícios como instrumentos de classificação e interfaces. E, finalmente, Bill Healy e Julian Hanson com o espaço como estrutura de barreiras e permeabilidades ao acesso físico e à visão. Tem duas maneiras, talvez principais, de estudar arquitetura que não são mutuamente exclusivos. Eu poderia estar num trabalho estudando a arquitetura dos dois pontos de vista e interrelacionando. Que forças resultam na arquitetura produzida? Essa seria a arquitetura como expressão resultante de processos de produção do espaço, uma variável dependente. Por outro lado, eu poderia estar também pensando em que resulta a arquitetura, quais são os seus efeitos, causa impactos no meio ambiente e nas nossas vidas.
Dessa maneira, seria uma variável independente, não a única. Pressupostos no estudo da forma, do modo como nós vamos encaminhar mais a nossa narrativa, é a arquitetura vista como uma variável independente, visualizando ou focando nos possíveis efeitos e entendendo esse campo de possibilidades e restrições conforme o modo como esses vazios e cheios se estruturam. Os efeitos práticos de maior alcance da arquitetura não estão no nível das aparências, mas no nível do espaço. Ao dar formato e forma ao nosso mundo material, a arquitetura estrutura o sistema de espaço no qual vivemos e nos movemos. O espaço é o vazio, ele é invisível. Ele dá a possibilidade da vida acontecer ali dentro. Então, a arquitetura interpretada como massas e espaços cheios e vazios, barreiras e permeabilidades. Essa primeira abstração do espaço é entender o que seria barreira, como tudo que dificulta ou impede o acesso, cheios, quarteirões na escala da cidade, na escala da casa, muros, cercas, elevações e permeabilidades, tudo que permite o acesso, vazios, vias, ruas, caminhos na cidade, portas, passagens, corredores em edifícios e casas. Portas para juntar, paredes para afastar. Quem, o que, onde e quando. Em 1984, Hillier e Hanson lançaram o livro The Social Logic of Space, que de um modo fundou mais essa área de raciocínio teórico-metodológico sobre o espaço, entendendo o espaço como intrínseco às ações humanas, e isso analisado a partir de comportamentos humanos no espaço, de se encontrar, se ver, se mover, considerando que seres humanos rastejam pelo chão. Então eu consigo visualizar isso a partir de uma certa simplificação desse sistema de barreiras e permeabilidades para entender um pouco melhor e que tipo de configuração do espaço sobra a partir do qual eu posso ler padrões espaciais. E depois eu relaciono isso a padrões ou usos sociais. Então, relações espaciais e sociais se configuram pela possibilidade de se mover, se encontrar e se ver. Aqui é o samba na Pedra do Sal, no bairro da Saúde, no Rio de Janeiro. É uma área que tradicionalmente tem esse samba. Tem uma certa configuração que facilita isso. Esse espaço entre algumas ruas é um espaço razoavelmente gordo ou convexo. Eu consigo ver um espaço grande e mais ou menos circular de pessoas com intervisibilidade entre si. Além disso, também facilita que é o entroncamento de umas 3 ruas um pouco mais locais, que estão um pouco mais separadas de uma rua de intenso fluxo, que dificultaria esse encontro de pessoas no dia a dia. A relação entre espaços muda com o fechamento de uma abertura. Se eu pensar num edifício muito simples aqui, que eu estou só representando as barreiras e o resto, permeabilidade, eu simplesmente fechar um espaço desses, eu mudo muito como eu consigo usar esses espaços, embora o formato do edifício em si não tenha mudado quase nada. Nesse caso, eu consigo acessar A, B e C de uma mesma maneira. Consigo representar essas relações a partir de um grafo, para destacar essa configuração do espaço.
Nesse outro caso aqui, o A ele acaba controlando o movimento entre B e C. A acessibilidade topológica é baseada na maneira como as partes de uma configuração espacial se conectam e se estruturam, criando hierarquias de acesso com espaços mais fáceis ou mais difíceis de alcançar. A acessibilidade topológica é essa leitura de tipos de facilidade de acesso ou centralidades a partir de configurações baseadas em abstrações espaciais no sentido de relações de encontro a partir de espaços convexos, pois pessoas tendem a se encontrar em espaços gordos ou intervisíveis, de movimento, eixos de movimento compondo mapas axiais, pois as pessoas tendem a se movimentar em linha reta, e divisão com campos visuais a partir de posições no espaço, capturando o formato do espaço. Aqui fiz um exercício fazendo um esboço de uma planta com um tamanho e um formato parecido de uma edificação qualquer e fui apagando umas partes da parede para representar conexões diferentes nessas três situações. Na última situação, eu abri mais, inclusive a parte externa estaria conectada por todos os ambientes. Então, são três situações diferentes, o mesmo formato, com acessos diferentes. Para ver como representar isso em termos de espaços convexos. Então, o espaço convexo é o que eu estou riscando de vermelho, seria um espaço onde eu conseguiria ver todos os cantos. Eu represento eles a partir de bolotas, que seriam um grafo, seriam nós de um grafo, e eu vou fazendo isso em todas as ocasiões. Então, a quantidade de espaços em cada uma dessas situações também é igual. E aí, dessa parte externa, eu vou conectando com uma linha tudo que está conectado pelo espaço. E eu consigo até visualizar um pouco melhor, a partir desses grafos, como esse sistema de espaços e ligações e conexões, ou topologia do espaço muda entre si. Agora, para eu conseguir visualizar isso em termos de o acesso a partir de um espaço, eu vou fazer um grafo justificado a partir desse exterior. E aí eu estou marcando umas linhas que vão representar cada passo ou cada nível de profundidade que eu tenho que dar a partir de um espaço. Então, pelo exterior, nessa primeira situação, eu tenho um acesso para o primeiro ambiente e depois cada ambiente só tem o acesso para um outro ambiente, exceto o penúltimo, que liga a dois espaços. Esses espaços do fim são espaços terminais, que a partir deles eu não chego em mais nenhum canto. Já na minha segunda situação, eu tenho uma situação um pouco diferente, como se fossem árvores. E aí esses espaços do meio, eles controlam mais o acesso do que os espaços do canto, que são terminais. E na última situação, tudo fica muito perto do exterior, que eu consigo acessar diretamente por ele, só não o último ambiente. E como é que esses espaços seriam bons para funções diferentes? Os caminhos, eles mudam com a imposição de barreiras. Se eu estou querendo chegar daqui para cá, nesse caso é muito fácil, vou passar por essas três quadras sem nenhuma mudança de direção. Mas a partir do momento em que essa forma do espaço muda, os caminhos possíveis também mudam. E aqui, para eu chegar de cá para lá, eu vou ter que tomar duas decisões na minha vida. E se eu estivesse explicando para alguém, eu também teria que explicar duas decisões.
de ir para a direita, depois ir para a esquerda. Então o caminho vai ficando mais difícil, mais complexo, e nesse caso ainda mais. Embora o caminho em si não necessariamente ficou tão mais longo em termos de distância métrica, em termos de passos topológicos ou conexões, ele mudou bastante. Eu agora vou ter que pensar em 4 passos para chegar daqui até aqui. Então fica um caminho mais difícil de entender e de explicar. A representação ou descrição espacial, ela trata exatamente de como o sistema de espaço se estrutura e define padrões, diferentes relações topológicas e possibilidades de caminho a partir de diferentes espaços. Aqui é só um exemplo de uma malha fictícia de ruas, que nesse caso eu estou representando em escuro justamente o que seria o vazio e por onde eu poderia me movimentar, representada em eixos. Aqui todas as vias com a mesma coloração, e aqui eu estou aproveitando para usar a coloração para falar da quantidade de passos a partir de um espaço que eu estou enraizando, que nesse caso é a via central. Eu consigo ver claramente assim que a partir da via central, com 2 mudanças de direção, com 2 passos, eu chego em todo o sistema. Já se eu tivesse morando aqui, para eu chegar em todos os espaços desse sistema, eu teria que tomar até 1, 2, 3, 4, 5 passos. Então, o carteiro provavelmente ia ser um pouco mais feliz se ele tivesse parado aqui para conseguir atender todo esse sistema. Isso é uma lógica base para depois serem calculados medidas de acessibilidade, que resultam, por exemplo, nesses números de maior ou menor profundidade, que são traduzidos em uma escala cromática e, por exemplo, ajudou a vislumbrar o sistema de Natal antes de uma segunda ponte, em que boa parte dessa acessibilidade está um pouco mais para essa área de Natal, que é o Centro Antigo. Projeto, essa ponte que tinha como argumento ajudar a integrar os trabalhadores da Zona Norte com o restante da cidade. Esse ensaio foi feito antes da construção de acordo com o projeto, e a localização escolhida para esse projeto não foi das melhores em relação a realmente aumentar a integração ou a facilidade de acesso para essa parte da cidade. Tinham outros espaços aqui um pouco mais densos de um lado e do outro, que seriam mais bem-sucedidos. Se viu que foi muito mais uma valorização desses terrenos litorâneos, inclusive dessa área um pouco mais antiga da Ribeira, e foi algo que Édia acabou anunciando que nesses trabalhos que Petrópolis, que são essa área aqui, ia escorrer para a Ribeira. E foi o que aconteceu, que várias construções foram aparecendo justamente nessa área, que ficou bem mais integrada em relação ao que estava antes no sistema de Natal. Aqui são as referências bibliográficas dessa aula e obrigada pela atenção.